Oi, este é o podcast Miragens de História. Eu sou a Carla. Eu sou o Luan. Hoje a gente vai apresentar este que é o nosso segundo episódio do podcast. Somos graduandos em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Nosso podcast é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Nosso objetivo é o de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Se teoria vem do grego theoros, que designava um espectador ou alguém que observa, podemos pensar a história também a partir da chave das miragens, que do latim mirare significa olhar, fitar, admirar-se, especialmente com o espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois parte de uma relação de alteridade com o outro a partir do tempo. Então, esse é o nosso podcast, né? Miragens de História, nosso projeto de extensão ligado à Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso objetivo é de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria e história da historiografia. Neste episódio, temos a honra de receber o professor e doutor Antônio Paulo Rezende. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer em estar com vocês. Estamos aqui também com os professores Tiago, Denis e Esdras, da UVA, que irão participar da nossa entrevista. Boa tarde, professores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, pessoas, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Bom, agora eu vou estar apresentando devidamente o nosso convidado, né, o professor Antônio Paulo Rezende, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado também na USP, e é professor titular aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Cultura, Imaginário, Modernidade e Memória. Inclusive, orientou diversas teses e dissertações. E, segundo alguns de nossos professores, né, marcou a vida de todos com suas lindas e sensíveis aulas. Agora vamos passar para as perguntas. Primeiramente, vou passar a pergunta para o professor Tiago. Professor, essa parte aí das lindas sensíveis aulas, eu que acrescentei, não estava no seu Lattes, mas faço questão de começar por isso, né? Faz mal a ninguém, né? É um prazer, assim, gigantesco tê-lo você aqui. Sempre foi muito afetuoso todos os nossos encontros. Eu acho que a nossa vida também é uma vida de encontros e muitos desencontros, né? Mas eu me recordo muito bem do encontro com você em 2017. O Denis, ele provocou esse encontro, é um prazer também estar com o Denis aqui nesse momento, que foi justamente de a gente fazer esse translado, né, lá de Fortaleza para Tianguá, que é uma viagem longa, né, uma viagem de mais de 300 quilômetros. A gente fez uma pequena pausa aqui em Sobral para almoçar, depois fomos para Tianguá e convivemos muito naquele fórum da Ibiapaba, né, que você teve uma conferência muito bacana. E aprendi muito com você naquele dia, em várias outras dimensões. E também aprendi muito com você em outros encontros. Me recordo muito de um abraço seu no processo seletivo do doutorado, quando estava ansioso, como é de costume. E você, com um abraço, me tranquilizou bastante, né? Então, é o poder que o afeto tem. E aproveitando essa ideia de sensibilidade, eu recordo que você provocou muitos afetos e deslocamento em nós todos. E quero começar lembrando de uma reflexão de uma aula sua. Certa vez, escutei a inquietante afirmação que a história é uma contingência, é uma ordem que criamos da desordem e que muitas vezes esconde os afetos. Gostaria de retomar esse tema e perguntar o que você entende como o papel da história e o papel do historiador. A história
fugindo um pouco daquela mania que a gente tinha de tudo ser uma cronologia, e a gente aprendeu assim, eu aprendi assim, todos nós aprendemos assim. A história é a construção do possível. Né? A história é a construção do possível. É uma relação constante da permanência com a mudança. Nada é para sempre, né? Nem nada ficará marcado como um destino. Não tem nada a ver história com destino. Uma coisa é história, outra coisa é destino. Né? Destino indica uma fatalidade. A história trabalha, né? O historiador trabalha também muito com o acaso. Né? Ninguém pode dizer o que será o amanhã. Muitas vezes o ontem se acha no passado. No passado não, se acha no futuro. Né? Então, é difícil a gente precisar a história como algo determinado, único, né? Como algo que exige profecia. Ao contrário, a história é um espaço aberto para o indeterminado, para o imaginário como produção coletiva e anônima. Bem, acho que Denis agora, né? Acredito que seja eu. Bem, gente, um prazer estar aqui, viu? Queria aproveitar também e dizer assim da minha alegria, né? De estar aqui com todos vocês, com o professor Antônio Paulo. Dizer que uma das grandes emoções da minha vida foi ter sido aluno do professor Antônio Paulo, lá no mestrado, né? No doutorado. Dizer que isso me animou demais ali porque eu fiquei morando 1 ano em Recife, né? Num período assim que as minhas filhas eram bem criancinhas e tal. Então, fiquei 1 ano em Recife. E, assim, as aulas do professor Antônio Paulo, assim, foram fundamentais para mim, né? Eu já disse isso, inclusive em sala de aula, lá no doutorado mesmo. Então, viu, Antônio Paulo, queria dizer dessa alegria, assim, de ter você conosco aqui. Tenho muita saudade do nosso encontro mesmo pessoal, assim. Pode ser que a gente se encontre pessoalmente, porque realmente é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande, assim. E eu digo isso porque antes eu já lia, enfim, as suas produções e ter, assim, como tê-lo, né, naquele momento como professor, foi realmente, assim, algo incrível para mim. E assim, professor Antônio Paulo, dentro dessas questões, assim, e a partir do que falou o Tiago, eu queria saber de você com relação ao seu interesse pela modernidade. É um campo, assim, de pesquisa seu, muito importante. Mas, assim, numa questão mais específica, né? Você tem reflexões muito interessantes sobre a questão da solidão, né? A questão do amor e da solidão em Recife. E essa questão é muito tocante para mim, né? Porque ela envolve também, além a sua pesquisa, ela possibilita a questão da poética, né? Da escrita poética, enfim, no campo das sensibilidades. Pensando na modernidade, a melhor forma seria nós termos a modernidade como um movimento, né? Não como um processo, porque se eu dissesse a você que a modernidade era um processo, toda a ideia de processo traz dentro dela a ideia de sentido. Né? Então, durante muito tempo se juntou modernidade com progresso. Eu acho que não. Né? A modernidade ela traz uma mudança na cultura, na forma de fazer política. Ela traz uma série de mudanças, mas não mudanças assim que todos esperavam. Algumas marcam, outras passam muito, muito rapidamente. Né? E nessas mudanças e nessas permanências, eu sempre digo que a relação entre permanência e mudança é muito importante, né? Para a gente não pensar que a história é progresso o tempo todo, parte para frente o tempo todo. É importante a gente ver como se dão relações afetivas, por isso que eu enfoco bastante a afetividade. E a afetividade, justamente, ela está cheia de quê? Do coletivo. Né? Então, se não há coletividade, não pode haver solidariedade, não pode se pensar numa sociedade igualitária, não pode se pensar numa sociedade que divida as suas riquezas. Então, é muito importante o afeto nesse sentido de
colocar o eu e o outro. Com relação à solidão, ela praticamente é uma justificativa para a gente se esconder. Mas não existe uma solidão absoluta. Aliás, não existe nada de absoluto na história. A solidão, toda vez que a gente está pensando na gente mesmo, a gente pensa a partir de uma sociedade em que a gente vive. Certo? Então, o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir, ela é sempre um diálogo. Ela sempre tem essa dialética no sentido assim dos dois. Então, é um erro dizer que eu aprendi aquilo sozinho e sei daquilo porque eu sou o dono daquilo. Não. Tudo que existe na história é socializado, é trocado, né? É fruto de sensibilidades que divergem, que se encontram, né? Que se desencontram. Então, eu acho que a sociedade está muito ligada ao que Camus diz. Ela tem muito do absurdo. Né? Se a gente for pensar, racionalizar, ser muito cartesiano com a história, a gente vai perder muito tempo e não vai encontrar nada. Bem, professor Antônio Paulo Rezende, aqui é o Esdras. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar falando com o senhor. Eu sou pernambucano, cheguei há pouco tempo aqui no curso de História da UFA em Sobral, e eu lembro bastante, né, quando eu fiz graduação na UPE e mestrado na Rural, das leituras, né, sobre dos seus textos estavam presentes, né, leituras bastante importantes, entendimentos do Recife, da história do Recife, especialmente do período da modernidade recifense, né, do século passado, e também, obviamente, as suas falas a partir da questão das sensibilidades, né, dos sentimentos. Acho que é uma honra estar conversando com o senhor, uma pessoa que teve o senhor não me conhece, mas teve uma influência bastante na minha escrita, enfim, na minha caminhada, mesmo que a minha temática tenha sido muito diversa do que o senhor pesquisou, mas, de qualquer maneira, é sempre uma honra, uma referência do curso de História da UFPE, que é uma referência em Recife, Pernambuco e no Nordeste, e fora do Nordeste também. Então, a minha primeira pergunta, né, ela vai bem divergente, ela tenta trazer exatamente para dentro da minha perspectiva de pesquisa, né? Eu, no mestrado e doutorado, eu me preocupei em pesquisar. No mestrado fiz na Rural, como eu falei, no doutorado lá na Federal de Uberlândia, acerca da cena cultural Mangue Beat, né? No mestrado analisei como o Mangue Beat ele surge enquanto um campo artístico no Recife. Inclusive fui orientando da professora Lúcia Falcão, o senhor conhece muito bem, e lá na UFO com o professor Alberto Paranhos, né? Na UFO, o meu foco foi analisar a perspectiva política do Mangue Beat no sentido de como o Mangue Beat foi apropriado no discurso político, né, durante os governos do PT em Recife, a construção de lugares de memória, todo um processo que, na realidade, não é tão abordado. Mas eu percebo que, no caso da UFPE, por exemplo, ainda não tem uma produção presente sobre o Mangue Beat, né? Pelo menos até um pouco tempo atrás, eu não percebi essa presença. Mas, obviamente, o Mangue tem essa importância, inclusive a gente tem aí uma série de políticas públicas de construção de identidade na cidade a partir dele. Sendo assim, né, a partir da sua visão, como um pesquisador experiente, uma pessoa que conhece muito a história do Recife, como é que o senhor enxerga essa articulação do Mangue Beat, né? Uma questão de sonoridades locais, globais, essa proposta estética e também essa intervenção política e patrimonial dessa cena na cidade do Recife, na contemporaneidade, né? Esses últimos 20, 30 anos. Eu acho que a cultura pernambucana, de uma maneira geral, e a cultura recifense, mais especificamente, ela tem duas coisas fortíssimas, né? Ela tem essa ousadia, por exemplo, o Mangue Beat e uma série de outras propostas, até do ponto de vista também mais político, né? Recife sempre foi uma cidade muito revolucionária ou muito pretendente, vamos dizer assim, da revolução. Então,
mas, ao mesmo tempo, existe muita tradição, né? O pernambucano, de uma maneira geral, é claro que não existe a figura do pernambucano, mas, de uma maneira geral, Recife é uma cidade conservadora, né, em vários aspectos. É uma cidade que zela muito pelas suas tradições. Existem aqui as famílias chamadas tradicionais, que tem muito assim o pique da tradição remota, do tempo do açúcar, do tempo da escravidão. Então, a gente vive, né, com essa dificuldade. E eu sinto que Recife, do ponto de vista político, ela tem sofrido quedas muito grandes, né? Ela continua ainda dominada por uma minoria, e essa minoria impede que esses movimentos mais inoportunos, vamos dizer assim, como o Mangue Beat, que ferem a tradição, eles apareçam. E outra coisa que é muito importante a gente pensar é que a sociedade hoje é um espetáculo, né? Aquela história da sociedade como espetáculo de Debord. Então, tudo tem um preço, tudo é uma mercadoria. Então, o que acontece? Até uma fatalidade, não deveria ser, mas é uma fatalidade. Aquilo que aparece como sinais de revolução, né? Como sinais de mudança, como sinais de intromissão no conservadorismo, termina sendo também uma mercadoria. Certo? Eu acho que o capitalismo tem essa força de transformar tudo no mesmo, cosificar. Né? Então, o movimento hippie, por exemplo, antes, Woodstock, foram movimentos fantásticos. Né? Hoje em dia, a gente até diz brincando, quando o cara quer agitar um pouquinho, a gente diz, ele está vindo lá de Woodstock, né? Quer dizer, é lá do passado, né? Beatles. Então, eu acho que existe essa tendência dentro da história para romper e, de repente mesmo, que é rápido, a história se torna repetitiva. Então, a Revolução Francesa, hoje em dia a gente nem até discute se houve efetivamente uma revolução, né? Se discute até se houve uma revolução de uma maneira geral. Eu não acredito que tenha havido uma revolução, porque eu acho que é uma tendência muito grande, e isso daí Freud colocou muito bem, a compulsão à repetição. Da mesma maneira que se quer mudança, mas a repetição termina indo em cima da mudança e fazendo aquela mesmice. A sociedade da gente é cheia de cores, mas, no fundo existe uma só cor. Né? Essa multiplicidade que a gente pensa que existe é, na verdade, uma grande unicidade. É assim que eu vejo a questão. Professor Paulo, a minha pergunta está bem relacionada. Como você sabe, né, eu sou graduanda, estou aí iniciando nesse meio da pesquisa, com o professor Tiago, inclusive, que vai ser meu futuro orientador. E a gente está nessa inquietação que despertou dentro de mim em estudar sobre a historiografia da Ibiapaba. Então, a minha pergunta ela tem a ver um pouco disso, que é de acordo com um artigo seu, publicado em 1990, intitulado como O Recife, os espelhos do passado e os labirintos do presente, ou as tentações da memória e as inscrições do desejo. Você aborda as cidades com uma certa questão que é assim: as cidades se instituem como um grande cenário para o infinito. E isso me despertou, né, um intrigamento. Partindo disso, eu gostaria de entender e que você me explicasse como seriam as possibilidades que você identifica para estudarmos as cidades historicamente. Olha, a cidade é a grande moradia dos homens, no sentido, né, homens, mulheres, a grande moradia da modernidade. Né? Então, a cidade não é um lugar de um acontecimento. A cidade é um lugar de muitos acontecimentos. Então, quem vai trabalhar com a cidade
se trabalha só com a política, se trabalha só com o social, se trabalha só com o econômico, perde muita coisa do que aconteceu em outros pontos da cidade, a cultura, a arte, né? Então, trabalhar com a cidade significa trabalhar com esse conjunto de coisas contraditórias, né? Porque é um erro muito grande a gente querer homogeneizar a história. A história é heterogeneidade, né? É claro que o capitalismo tenta homogeneizar para facilitar a dominação. Então, nesse ponto, a gente pode falar no infinito. Que infinito? É porque tudo pode acontecer, né? Nós estamos aqui no sábado, mas daqui a uma semana, né, a gente não sabe o que vai acontecer. E agora, mil coisas, a questão climática, a questão da intromissão dos Estados Unidos querendo, como sempre, dominar tudo, a China fazendo percursos tecnológicos impensáveis, né? E mesmo o lugar, pense no lugar das cidades. Por exemplo, Recife já foi a terceira cidade brasileira. Recife era um polo de discussão cultural muito grande. Veja o lugar que Recife tem hoje, embora, né, é marcado, quem vem para cá, esse movimento cultural da cidade. Então, a cidade é o espaço da surpresa, mas também é um labirinto, certo? Onde você entra num lugar e não sabe para onde vai sair. Tem até um arquiteto americano, que eu estou esquecido o nome dele, que ele fez o desenho de um shopping center como se fosse um labirinto. Então, em vez das pessoas se encontrarem com facilidade as lojas, né, tinha uma dificuldade muito grande. Encontrar o lugar onde vai comprar era uma tarefa labiríntica, né? E eu acho que é isso. A história é um labirinto. Tem uma saída que a gente não sabe onde fica, né? E a gente nunca vai encontrar. Porque quando a gente sai de um labirinto, a gente já entra em outro. E assim vai. Antônio Paulo, na sua fala agora, eu me recordei de uma obra do Saramago chamada A Caverna, onde ele faz justamente uma brincadeira com o shopping, né? Que ele não chama de shopping, ele chama de centro comercial, porque o Saramago nunca iria anglicizar, né, a sua fala, mas e justamente ele tenta fazer um paralelo com a ideia de como o shopping acaba nos levando a nos perdermos, fazendo uma alegoria com a o famoso mito ou alegoria da caverna de Platão, né? É um texto fantástico que me veio à mente instantaneamente quando você fez esse paralelo a partir da fala da Carla. E assim, quando a gente começou a montar as perguntas, eu me recordei de um texto onde eu vejo duas pessoas que aqui estão que me influenciaram muito a amar este texto, né? Que é esse, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Então, quem primeiro me apresentou foi o Denis, no nosso grupo de estudos original, né, Denis? Há uma década e meia. E eu tive o prazer de revisitar esse texto na disciplina que nós cursamos com você em 2019, né, no meu primeiro ano de doutorado. E tem aqui um trecho que eu queria ler, tá certo? Diz assim, né, é um dos diálogos, uma das partes do livro, onde Marco Polo e Kublai Khan estão dialogando. Ele diz o seguinte: já falei de todas as cidades que conheço, Marco Polo falando a Kublai Khan. E Kublai Khan responde: resta uma que você jamais menciona. Marco Polo abaixou a cabeça. Veneza, disse o Khan. Marco sorriu. E de que outra cidade imagina que eu estava falando? O imperador não se afetou. No entanto, você nunca citou o seu nome. E Polo responde: todas as vezes que te descrevo uma cidade, digo algo a respeito de Veneza. E aí eu gostaria de, a partir dessa citação, questionar você, que se dedicou muito a pesquisar sobre Recife. Na verdade, que Recife é esse que sempre está permeando as suas pesquisas? Que Recife é esse que, por mais que você viaje no tempo, faça essa relação de alteridade com o passado, você sempre tenta alcançar com a sua sensibilidade na sua tarefa de historiador?
Veja, essa questão de Veneza, eu tive a sorte de conhecer Veneza. Veneza não existe nada mais bonito que Veneza. Você mora na Veneza brasileira, né? Tem isso, né? Mas não tem nem comparação com a Veneza italiana, não. A Veneza é uma coisa fantástica, fantástica, inclusive é labiríntica, né? Eu acho que existe uma idealização muito grande com relação à cidade, né? Por exemplo, esse processo de imigração, quem sai fora e entra na cidade, se assusta até com a cidade, se apaixona pela cidade e muitas vezes fica com raiva da cidade. Então, todos nós temos uma cidade que nós idealizamos, né? Por exemplo, ontem choveu bastante aqui em Recife. Então, quando chove muito, né, a gente pensa não no Recife, mas em Recifes, né? O pessoal que mora no morro, Recife, é interessante que as classes mais pobres elas ocuparam, segundo dizem, as regiões mais, não é, belas da cidade. Você está lá em cima e vê o Recife todo, vê o mar, vê tudo isso. E a famosa burguesia ficou, né, embaixo. Então, quem vive na cidade e não percebe que existem várias cidades em torno dele, né, não vai. É isso que o Marcos Paulo quer dizer. Quer dizer, Veneza simboliza uma cidade, mas simboliza também muitas cidades. E outra coisa que é muito importante no livro de Calvino é o diálogo que existe dentro da cidade, não só o diálogo que existe entre as pessoas, certo? Homens, mulheres, crianças, etc. Mas o diálogo que existe das pessoas com as coisas, certo? Com aquilo que é fabricado. Então, eu acho que, por exemplo, no lugar que você trabalha, você tem sua biblioteca, você tem um diálogo com seus livros, né? Tem livro que você nem lê, acho que é importante que ele esteja ali junto de você. Então, a cidade tem tudo isso, né? Eu me lembro que quando eu voltei de São Paulo para Recife, que eu entrei mesmo na universidade, eu sentia um cheiro ali na Várzea, onde você conviveu. Era muito peculiar de Recife. Então, eu ficava muito entusiasmado quando o ônibus, que eu sempre andei de ônibus, né? O ônibus passava e eu via aquela paisagem. Mas tem gente que mora em Recife que nunca foi ali. Pô, tem lugares de Recife que eu nunca fui, né? Olha, uma coisa que é importante para quem conhece ou quer conhecer a cidade é andar pela cidade, certo? Quando eu dei aula em São Paulo um tempo, uns 6 meses, quando eu estava dando aula, quando eu estava estudando na Unicamp, eu dava aula para uma turma, mas para uma turma que era um colégio pequenininho, mais rica. O rico de São Paulo não é brincadeira não, é barra. Os meninos eram tão ricos que eles só conheciam praticamente do shopping. Naquela época, isso faz tempo, né? Quando eu fazia mestrado. Então, eu, que era uma pessoa estranha à cidade, conhecia muito mais a cidade, porque eles saíam de carro direto para o shopping ou para algum lugar, né, um restaurante. Então, aquele sujeito que anda pela cidade, aquele que não se estranha com a cidade, esse é o que conhece a cidade, certo? Então, eu acho que Marco Polo quer dizer, não existe uma cidade só. Veneza, né, é minha miragem, vocês estão falando de miragem, porque Veneza é a minha cidade, né? E talvez existem cidades tão belas como se, né, a gente torna essas cidades inesquecíveis, né? Eu acho a Itália, eu não conheço muito bem, mas a Itália tem cidades com aquela herança renascentista que são inesquecíveis. São obras de arte, não são cidades, não, obras de arte. Florença, Veneza até o lugar onde o cara conserta o sapato, a lojinha dele é bonita.
tem um sentimento estético. Pode perceber o cinema italiano e perceba a estética do cinema italiano e a estética do cinema norte-americano, por exemplo. Aí você vai dizer, mas como? Como? Claro, veja a tradição histórica, não é? Colocando assim, norte-americana, e veja a tradição histórica italiana, veja o Renascimento, né? As cores renascentistas que vão influenciar em quem? Em Fellini, Vittorio De Sica, todo esse pessoal. Muita gente eu acho o cinema italiano fantástico, entendeu? Muita gente não entende por quê, mas claro, tem toda uma, né? Feito o Recife. Recife ganha prêmios e mais prêmios de cinema. Aí muita gente diz, puxa, mas por que Recife? Recife, na década de 20, era chamada Hollywood brasileira. Certo? Então, existe aqui em Recife uma tradição de Super 8. Esse pessoal todo que agora Kleber está lançando hoje, se não me engano, um filme em Cannes, né? Um agente secreto, um negócio desse. Mas por quê? Porque existe um grupo de jovens aqui em Recife que passa o tempo todinho estudando fotografia, cinema. Fotografia e cinema. Aí esses filmes todos premiados daqui de Recife são originários de uma escola. A mesma coisa, cada cidade tem o seu jeito. Então, se você tem uma cidade que é estética, fatalmente, eu digo até uso essa palavra, fatalmente, os seus habitantes exigirão uma estética. Agora, se você está numa cidade mal amada, feia, então você não está nem aí. Não é verdade? Professor, continuando as perguntas, né? Eu vou sair um pouco da esfera de Recife, né? Que foi fruto da minha pergunta, o Thiago também perguntou. E aqui na UVA eu sou docente da área de patrimônio e de ensino de história, né? Principalmente ensino de história. E a minha pergunta, na verdade, é muito objetiva, né? Como é que o senhor enxerga essa dicotomia, muitas vezes o embate que existe entre, e eu acho que talvez no curso da UFPS talvez seja um pouco evidente, dessa disputa entre, no campo da formação dos nossos alunos, né? Entre o eixo da história, das disciplinas históricas, né? Teoria, as disciplinas clássicas, né, do eixo histórico e as disciplinas do eixo do ensino de história, né? Como é que o senhor enxerga essa formação e essa relação entre esses dois campos? Olha, se o professor conseguir mostrar que a história não é a aula de história, entendeu? Quer dizer, às vezes ele dá aquela aula de história como se a história fosse a aula de história, certo? Quer dizer, a história, ela começa também quando você sai da sala de aula. Então, eu acho que era muito importante essa relação, eu acho que é fundamental para mim, quando o estudante sai fazendo a relação do contar a história com o viver a história, é fundamental, né? Porque a gente conta o que vive e vive o que conta, certo? Quando a gente muda, isso eu digo, quem estudou comigo sabe disso, quando a gente muda a maneira de contar, é porque a gente mudou a maneira de viver. Se a gente muda a maneira de viver, a gente muda a maneira de contar, né? Se a gente está no século XIX, a gente conta a história de um jeito. Se a gente está no século XX, de outro jeito. Se a gente está em Roma, naquela época do Império Romano, é outro jeito. Então, essa multiplicidade, se o professor de história, eu tinha muito essa preocupação de colocar, olha, não é uma coisa só, é muita coisa. Quer dizer, o amor existe, mas existia também há 200 anos atrás, 10 anos atrás. Agora, o amor de 200 anos atrás não é o amor de hoje, né? Hoje a gente vive numa sociedade pragmática, né? Então, você não pode ter pensar um amor romântico, né? Então, a gente tem que ver que a permanência do amor, mas o amor vai se modificando. O amor não é paixão, paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Então, a gente dá um tempo e um lugar para o que acontece. O bom historiador é aquele que diz, eu estou falando desse lugar, não é? E desse tempo. E eu só posso entender esse lugar, esse tempo,
com esses instrumentos. Há 100 anos atrás é outra coisa, não é a mesma coisa. Ok. Enquanto você estava respondendo, professor Antônio Paulo, com relação a Recife, eu me lembrei da cidade, a música do Chico Sá, né? A cidade não para, a cidade só cresce, de cima sobe, de baixo desce. Me lembrei dessa música, né? Que o clipe é um clássico, assim, muito importante. Mas também me lembrei, viu, professor Antônio Paulo, de um dos seus livros, assim, aqueles livros assim que você tem diante aqui de você e você nunca deixa de ler, Ruídos do Efêmero, né? A beleza do livro e também a beleza do título. Alguns livros assim têm um título de beleza assim, para mim, né, de beleza incrível, Ruídos do Efêmero, A Insustentável Leveza do Ser, Lavoura Arcaica, né? Então assim, são títulos assim que lhe pega mesmo. E esse livro eu tenho assim uma relação muito, muito profunda com ele. Mas assim, dentro dessas perspectivas, né, da transitoriedade, da mudança, da transformação, eu me lembrei, professor Antônio Paulo, de do seu blog, né, que é uma maravilha, Astúcias de Ulisses, né? E aí eu queria saber como é que nasceu a ideia desse blog, porque, inclusive, eu já vi alguns textos seus acadêmicos que você partiu do texto lá do blog, né? Então, eu queria saber como é que nasceu esse blog. Foi uma experiência muito interessante. Hoje, quem é o historiador que tem blog? Né? São raríssimos, se eu não me engano. Não sei, talvez não mais. Caiu, né? Caiu. A partir de uma coisa bem caseira, bem cotidiana. Eu tenho dois filhos e 2 filhas. Né? E o meu mais novo vai fazer 30 anos. E ele vivia muito comigo aqui e, claro, nessa coisa do computador, eles dominam. Eu sou péssimo nessa coisa do computador. Aí, isso era em 2010, 2011. Aí ele falou, não, porque tem uns blogs de futebol naquela época. Aí ele me mostrou, e eu li os blogs. Aí eu achei fraco. Eu disse, rapaz, muito superficial, futebol é uma coisa... Eu sou louco por futebol e entendo, viu, futebol muito. Assim, eu observo... Antes eu estava vendo um jogo do City, de Guardiola, que estava até se perdendo, mas eu admiro assim, o jeito como o Guardiola trabalha, essa coisa toda. Aí eu disse a ele, vamos criar um blog? Aí, como o blog? Aí Astúcia de Ulisses, coisa e tal, porque é um título interessante, né? Todo mundo pergunta por que Astúcia de Ulisses. Aí, desse blog de futebol, que era só futebol, eu todo dia escrevia sobre futebol, entendeu? Aí a gente depois partiu para criar de 11 a 12 até 22 ou 21, eu escrevi praticamente todos os dias sobre alguma coisa. Então, eram crônicas, o pessoal dizia que eram crônicas, sobre tudo, futebol, amor, cinema. Eu ia para o cinema e escrevia, era uma forma de eu colocar para fora o que eu sentia. Hoje não, hoje eu tenho uma página, ainda tenho, né? Há 12 anos eu tenho essa página no Facebook. Se você for no Facebook, você encontrará uma página onde eu escrevo poemas, posto fotografias e me encontro com ex-alunos, amigos, né? Quer dizer, eu tenho 5.000 pessoas que frequentam o meu... É claro que as 5.000 pessoas não estão lá todo dia, óbvio, mas pelo menos 100, 150, ou no meu aniversário aparecem 500 pessoas dando parabéns. Quer dizer, eu acho que as redes sociais pode ter justamente, e o meu ponto de partida, essa relação afetiva. Eu encontrei um dia desse uma aluna que é do Ceará, eu estou esquecido qual é a cidade que ela está, Maria Regina. Ela apareceu, aí eu disse, é aquela menina que fez doutorado comigo. Terminou, eu telefonando para ela, era pessoa. Hoje a gente, né, se conhece. Então, eu acho que é importante, né, essas coisas que, na verdade, estão saturadas devido ao mau uso, né? A ser o famoso fake,
as intrigas, né, políticas e tudo isso. Mas se você transforma aquilo dali numa forma de dialogar, eu estou aqui dialogando com você, né, via internet, é interessante. Agora, tudo tem esse lado, né, esse lado bastante ambíguo. A gente vive numa sociedade ambígua, não é, contraditória, e não tem como acabar isso não, viu? Eu sou pessimista, eu acho que a gente vai viver o tempo todo a contradição. Agora, como a gente se comporta diante da contradição, ou para que lado a gente vai, aí já é outra coisa. Mas querer criar uma sociedade uniforme, eu acho muito difícil. Ótimo, Antônio Paulo. Eu lembro de outro diálogo dos Cidades Invisíveis que eu queria trazer para uma nova pergunta, né? No texto, a seguinte frase, né, do Marco Polo, né? Quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. E aí eu pergunto, o que nós, historiadores, devemos ouvir e ver enquanto profissionais do tempo para guiar nossas vozes escrita? Ou seja, o que a gente deve consumir para a gente ser melhor historiador? Eu acho que não só a academia, né? Há outras coisas que a gente pode consumir que treine o nosso ouvido para poder melhor narrar. O que você sugere? Eu acho que o bom historiador é o historiador que conhece música, que vai para o cinema, que conhece literatura, né? Eu mesmo, cinema, você se lembra que nas minhas aulas sempre tinha cinema, literatura, né? Meus programas tinham muitos livros de literatura, né, que muitos outros professores condenavam, achavam que não era aula. Muita gente achava que eu não dava aula de história, mas eu pouco estava me lixando, né? Tanto é que eu no final das contas, eu disse, perguntaram, até um dia desse eu fui para o médico, ele perguntou a mim, você é historiador? Eu digo, sou. Mas qual é a história que você trabalha? Eu disse que eu trabalho com história da afetividade. Aí ele disse, mas eu nunca ouvi falar, né? Eu digo, realmente você não deve ter ouvido falar, não. História da afetividade, porque eu tirei aquela coisa, porque eu sentia que as pessoas ficavam incomodadas porque você trabalhava, por exemplo, com Cidades Invisíveis, você trabalhava com uma Macorde de Fellini, né? Ou A Morte em Veneza de Visconti. Então, eu acho que o bom historiador é o historiador que... Eu acho que a história é fascinante. Eu, por exemplo, não me considero um historiador dentro daquele sentido que a gente tem, né? O fato, vamos localizar o fato, a data do fato, não. O historiador é aquele cara que tem uma sensibilidade aberta ao que está ao redor dele. Entendeu? Então, quanto mais aberto ele está, aí que eu digo, leia aquilo que você escreve, para você entender melhor aquilo que você está escrevendo. Porque é muito importante que a narrativa ela tenha um ritmo. A narrativa não é algo frio. A narrativa, ela toca em você. E é claro que uma pessoa que vai para cinema, que lê, né, que lê Calvino, que lê Paul Auster, que lê Gabriel Garcia Marques, é muito diferente de uma pessoa, né, que está lendo gibi, que está lendo o noticiário policial da semana, entendeu? Então, as boas leituras, que houve Mahler, Beethoven também, não precisa de ouvir, escutar só música clássica, mas eu tive uma formação múltipla, né? Eu fui formado em Direito, né? Vocês sabem disso, e de música eu ouço tudo. Eu ouço de Felipe Glass, a Piazzolla, a Chico Buarque, a Milton Nascimento, entendeu? Eu ouço tudo. Música brega também, alguns eu acho interessantíssimos, porque eu fui educado no interior e toda dor do cotovelo só se cura com a música brega, entendeu? Então, né, a gente tem que ter essa dimensão e a dimensão do belo. O que move a vida é a beleza das coisas. É a estética. Agora, aqui também não é algo uniforme, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Mas é o que emociona. A beleza é aquilo que emociona.
Quando você gosta de alguém, a primeira coisa que você sente é um frisson. Aí você diz, é essa daí, entendeu? Então, e a beleza conduz tudo isso. A mesma coisa de um livro, eu falei, As Cidades Invisíveis de Calvino, a beleza que tem num livro de Calvino é uma coisa fantástica, né? Eu já fiz uma experiência com Calvino, eu já dei um curso sobre Calvino, que a gente lia em sala de aula os livros de Calvino. A gente lia os livros, por exemplo, As Cidades Invisíveis, a gente leu todinho, leu em voz alta. Aí eu percebi, eu nunca tinha feito isso, e os meninos perceberam, as meninas perceberam que quando a gente lia o texto, a sonoridade do texto era uma coisa. Quando a gente lia o texto em casa, era outra coisa. Agora, vai fazer isso na universidade é difícil, porque muita gente é preconceituosa. Vai botar uma música, né, que eu botava muita música, botava Piazzolla. Muita gente nunca tinha ouvido falar em Piazzolla, começou a conhecer Piazzolla porque eu botava na sala de aula. O Calvino, tinha gente que nunca leu Calvino, né? Por quê? Porque os outros professores, eles diziam, isso é literatura, isso é isso. Quando a literatura é a própria história, né? O bom historiador, ele, sobretudo, tem um texto agradável, né? O historiador que escreve mal é porque ele realmente não tem futuro nenhum. Então, é por aí. Professor Antônio Paulo, saindo um pouco dessa temática, né, do Calvino, eu queria saber quais as relações entre história e cinema que você identifica. E eu também queria saber se há paralelos e também se tem conexões. Tem totais conexões. Totais conexões. Você vai, por exemplo, ele estava falando do Ladrão de Bicicletas, você vai assistir, Vitória da Sica, né? Ladrão de Bicicleta, Vitória da Sica. Aí você vai entender aquela situação da Itália pós-guerra, né? Tem um outro filme que é muito interessante, se você não assistiu ainda, e Nós, que nos amávamos tanto. Já viram esse filme? É um filme de Ettore Scola. Ettore Scola é um pós-realismo. Eu não gosto muito dessas coisas, não, mas é um cara que veio depois de Fellini, né? Mas os filmes de escola, você procure aí. Antigamente tinha aquela coisa de DVD, mas agora os filmes de escola. Então, e Nós que nos amávamos todos. Só esse título já, né, já diz. Então, a história de um grupo de pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial e que se encontram e terminam amando a mesma mulher. E então, toda essa confusão do amor né? E também outro filme de escola, procure Ettore Scola, eu procure esse autor. Outro filme dele é Um Dia Muito Especial. É fantástico, é com Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Imagine, né? Só esses dois já. E a história da visita que Hitler faz a Mussolini. Aí você diz, então deve ser um filme agitado. Não, tudo se passa dentro de um apartamento onde estão Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Sophia Loren é uma dona de casa, né, dominada por um fascista, que no taco foi todo mundo ver Hitler, e o nosso amigo Marcello Mastroianni, que é o grande ator, era um cara, né, ambíguo sexualmente, naquela época se dizia, ambíguo sexualmente, entendeu? Marginalizado. Então, os dois começam a conversar. Então, lá fora está a agitação, e dentro estão eles dois conversando sobre também a agitação. De vez em quando liga o rádio. Então, existem várias formas de você se chegar à história, né? Você pode estar trabalhando no filme, de repente tem aquela parada aí, liga o rádio, tem um discurso, certo? Tem um noticiário. Então, tudo que tem no filme é histórico. Aí, essa coisa de dizer que é mentira, que não é mentira, esse negócio de mentira, todos nós somos mentirosos, inclusive o historiador também, porque a gente nunca vai ao passado e vai trazer o passado do jeito que o passado aconteceu.
A gente sempre, né, bota alguma coisa, é como aquele Jorge Duby. Jorge Duby era um cara, eu tinha entrevista dele, perdi, mas ele dizia, eu sou mentiroso mesmo. Jorge Duby é um dos grandes historiadores. Né? Ele dizia, eu sou mentiroso. Eu contei de Manche de Bovino, que era uma batalha que ele contou. Ele diz, tudo foi muita imaginação. Eu não sabia como os caras estavam vestidos, entendeu? E isso tem alguma coisa de errado? Não tem alguma coisa errada, porque tudo isso parte do humano. O cinema parte do humano, a música parte do humano, na verdade, a literatura parte do humano, a história parte do humano. Então, o que parte do humano não é mentira, não. O que parte do humano, se o humano fantasia porque ele só pode sobreviver fantasiando. Se a gente não fantasiasse, a gente já estava... Né? É como Nietzsche diz, não basta a vida, é fundamental que haja arte, certo? Sem a arte, a vida seria realmente cruel, era crua. É isso mesmo. Eu estava vendo, vi hoje de manhã, viu pessoal? O Facebook do professor Antônio Paulo. Aí acho que essa nota eu acho que é de hoje. E eu acho muito interessante o título, né? São notas ciganas. Ah, sim, um poeminha pequenininho, né? Isso, aí ele fala assim, o armário fechado guarda segredos, mas ligue se quiser revê-los. Os segredos se findam no tempo, eram o espelho da história mal contada, não chore à toa pela fantasia do seu delírio, né? Essa é de hoje, né? E assim, professor Antônio Paulo, eu estava lembrando aqui também de um livro de contos do Miyakoto, né? Sim, O Fio das Miçangas. É um livro muito interessante. E tem uma passagem lá que ele fala assim, e eu acredito que isso tem muito a ver com a sua importância para nós, né? Para mim, para quem foi seu aluno. Inclusive, eu me lembro uma vez, viu, gente? Eu estava lá na UFPE, depois da aula do professor Antônio Paulo, ele disse assim, pessoal, mais ou menos assim, pessoal, quem quiser ir lá na minha sala, eu tenho um monte de dissertações e teses lá. Ah, foi, eu me lembro disso. Aí eu fui lá, deve ter pego, sei lá, umas 10, porque era tinha uma senha ali, dissertações e teses que o professor Antônio Paulo tinha eu participei, viu, Denis? Eu participei. Eu estou dizendo a você aqui, porque eu já estou fora do pedaço, aí não vai causar nenhum mal-estar com ninguém. Eu participei de 450 bancas. Eu acho que pouca gente na universidade. Lá eu não dizia muito isso, não, porque o pessoal ficava. Mas eu participava porque o pessoal gostava, tinha simpatia, mas é muita banca. 450 que eu tenho assinalado no Lattes, porque nem tudo que tem no Lattes eu fiz. Né? Exatamente. Assim, tem mais coisas que eu não coloco mais. Pronto. E aí eu me lembro que peguei algumas dessas, sei lá, umas 10, e muitas delas eu tenho aqui ainda hoje, pessoal. Mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa. E aí, assim, com relação ao Fio das Miçangas, ele tem uma passagem num dos contos que ele fala assim, ninguém nota o fio em colar vistoso, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. As pessoas só veem as miçangas, não veem o fio, né? Então, eu queria dizer que... Ele liga as miçangas, né? Exatamente. Eu queria dizer que a sua prática como professor, como historiador, é esse fio assim que atravessa a minha vida ainda hoje, viu, professor Antônio Paulo? Eu sei. Você me disse isso. Pois é, muito do que eu faço tem muito a ver com isso. Né? A nossa vida. Vocês também fazem a mesma coisa que eu faço, porque o problema é a gente assumir e comprar a briga também, viu? Porque tem muita gente invejosa. Você sabe disso, que essa relação acadêmica é uma relação de serpentes, né? Porque tem gente que é de uma mediocridade feroz, certo? E fica olhando quem está ousando. Quem ousa, ele mete pau. Isso aí existe, né? E eu acho que a tendência, inclusive, é aumentar, certo? É aumentar, porque eu acho que... Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, eu tinha 30 anos, por aí. E eu era 10 anos mais novo do que o primeiro professor. Quer dizer, eu era um menino, né? E eu tinha um respeito grande por aqueles professores mais velhos que não tinham nada a ver com a minha cabeça, porque era aquela época mesmo, aquela história factual e coisa e tal. Mas eu respeitava porque eu aprendia. Eu não fiz história, eu fiz direito. Quer dizer, meu conhecimento de história é autodidata, não é um conhecimento
eu não tive professor de história, eu não tive professor de pedagogia, eu não tive professor de didática. Tudo isso eu fui construindo na medida em que fui, né? Aí isso tem muito a ver com essa representação com relação aos alunos, né? Quer dizer, o que eu passava para os meninos e para as meninas, né? Sobretudo para as meninas, viu? As meninas gostavam muito das minhas aulas. Elas eram mais sabidas, mais ousadas. Eu me dava mais com as meninas do que com os meninos, porque os meninos demoram mais a amadurecer do que as meninas amadurecem mais cedo. Então, essa questão da sinceridade que eu tinha era porque eu aprendia aquilo dali dentro da sala de aula. Eu não peguei nenhum manual de história da didática, li e disse, vou dar uma aula segundo esse cara está dando. Muito pelo contrário. Vocês se lembram que minha aula era... Né, tinha isso tanto na graduação como na pós-graduação. Eu não tinha esse diferencial. Mas por quê? Porque pela formação, que deu certo, eu sei que deu certo, porque pelas coisas que eu fiz e pelas coisas que ficaram, mas que poderia dar errado também. Como também uma pessoa que faz doutorado, faz não sei o quê, pode chegar e ser um medíocre, né? Que fica só naquilo dali, aí morre naquilo dali. Então é muito importante a gente misturar a história com a vida. E quem vai dar isso é o aluno, certo? É muito importante você chegar numa sala de aula e contar alguma coisa que aconteceu. Você está andando de ônibus, conta alguma coisa, aí você parece tolo, mas não é não. Aí o outro contou outra coisa. Então, a partir dali, você vai discutir um porriqué. Se ele entrar logo com porriqué, não, basta contar né, alguém que sentou junto de você, que estava namorando pelo telefone. Dali você fala do amor, né? As pessoas vão entender muito mais do que você começar. Não, porque o amor, segundo Freud, não sei o quê, não vai entender. Né? Então, essas coisas, essa relação da vida com a história, para mim, é fundamental. Foi assim que eu aprendi, viu? Foi na marra mesmo, porque eu comecei a dar aula com 20 anos. Comecei a dar aula cedíssimo. Não na universidade, mas no ensino médio. Também é outra coisa importante, você é professor de ensino médio, professor de vestibular. Eu estou colocando aqui a minha experiência. Durante 15 anos, eu fiz a prova da Universidade Federal de Pernambuco, da UPE e da Universidade Rural. Eu fazia sozinho a prova do vestibular. Aí veio o Enem, né? Aí eu também, antes do Enem, eu pedi para sair. Pessoal, não sei o quê, 15 anos não é brincadeira, não. Né? Segurando o vestibular, sem ninguém saber que eu fazia, claro, né? Porque se soubesse era um escândalo, não sei o quê, coisa e tal. Então, são essas coisas. Aí muita gente não queria fazer, porque achava, sabe? Achava que era uma coisa secundária, fazer um vestibular, é coisa de professor de primeiro grau, de segundo grau. Tem esse lado. Eu fiz muito livro paradidático, certo? Sobre a Revolução Praeira, História do Movimento Operário. Aí muita gente também didático, eu tenho um livro didático do segundo grau, que foi um livro que me deu mais trabalho, mas muita gente olhava assim e dizia, pô, mas na hora de ver a produção do curso, aí todo mundo corria, né? Antônio Paulo, cadê aquele teu livro, não sei o quê, eu digo, Mas eu sempre fui assim, mas eu nunca fui arrogante, né? O menino sabe disso, né? Vaidoso, né? De me amostrar em sala de aula, muito pelo contrário, eu sempre tive uma relação muito afetiva, né? Era muito tranquila, porque é importante isso também. Porque se o cara entra cheio de bossa, né? Você chega aqui, olha, eu sou um bom professor porque eu participei de 450 bancas, aí é medíocre, né? Não é não? Agora eu estou conversando com você, eu digo que é uma experiência, eu já tenho 3 anos que eu deixei de dar aula, mas que é uma experiência, aí você vê o quanto eu aprendi com essas bancas. Não é nem eu aprendi, e o quanto também os alunos pediam para o orientador chamar, porque tinham confiança no que eu ia dizer do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista do respeito pelo trabalho que ele tinha feito. Eu nunca tive uma bronca com ninguém, né? Mas sempre, né, pontual. Acho que isso faz parte, né, do trabalho o ensino é muito importante, viu? Hoje está muito na moda essa coisa da produção, de escrever, coisa, né? Todo mundo, tem muita gente deixando, inclusive, a pós-graduação por causa disso.
pela cobrança que existe. Tem muita gente. Mas o ensino, para mim, se dissesse para mim, olha, você volta à universidade, você preferia ficar escrevendo? Eu digo, não, eu preferia ficar dando aula. Eu acho fantástica a sala de aula. Puxa vida. Não é? Um aprendizado fantástico. Bom, pessoal, eu acho que é assim que a gente finaliza, né, com essa fala maravilhosa do professor Antônio Paulo, que foi incrível. Gostaria de agradecer, né, a todos os participantes que estão aqui com a gente, ao professor Antônio Paulo, que fez esse encontro se tornar assim tão incrível, falando dessa história puxando mais para esse lado emotivo, esse lado sensível dela que a gente deve trabalhar. Um momento engrandecedor para a gente. Espero que os próximos episódios sejam tão produtivos quanto este. Eu agradeço a vocês, entendeu? E dizer, viu, Carla? Por isso que eu disse 1 hora, porque eu sou muito conversador. Aí, senão, eu ia sair daqui de noite. Eu perco, assim, minha aula era muita. Também, como eu posso terminar antes e tudo. Então, como eu sou muito solto, porque, veja, meu aprendizado foi muito oral, sabe? Isso é por isso que eu falo assim, volto, entendeu? Porque minha aula, eu dava aula expositiva, os meninos se lembram disso. Eu nunca tinha esse negócio, não, agora vamos ver a citação, não. Eu dava aula expositiva, eu dividi os seminários. Então, essa questão de você expor o que está pensando e ouvir o que o pessoal está dizendo é a base. Vocês que estão começando a dar aula agora, é a base. Você tem que escutar, né, as pessoas e ter um olhar assim muito observador com relação à sala de aula. Eu sempre eu tinha 40, 30 alunos quando eu tinha na graduação, né? Às vezes eu tinha 30 alunos na pós-graduação, mas eu sempre olhava as pessoas, a maneira das pessoas se manifestarem. Eu estava contando até aqui em casa, eu tinha as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 46 e uma de 44. 2 meninas ótimas, lindas, cuidadosas. Aí eu estava contando a ela, olha, eu tinha uma aluna que era ótima. Veja, mas ela faltava muito, mas ela era uma graça, era um charme. E eu digo, não, como é que eu vou punir uma menina dessa? Vai ser chato, né? Aí eu não sabia o nome dela. Aí teve a primeira prova do semestre, acho que era o segundo período. Aí eu disse, aí ela vem, ela vai, senta, faz a prova dela. Eu sentado naqueles birôs, né? Aí eu deixo, lá vem. Eu não sabia o nome. Aí ela bota a prova. Quando ela bota a prova, eu olho, Raíssa. Eu digo, pronto, Raíssa. Aí eu disse, Raíssa, bem baixinho, para ninguém ouvir, né? Porque eu não queria magoar a Raíssa. Raíssa, você não acha que está faltando muitas aulas, não? Veja. Aí ela fez, acho, professor. O jeito de eu abordar fez com que ela concordasse comigo. Eu digo, mas por que isso, Raíssa? Veja o problema que ela tinha. Acabei de perder meu pai, morava em Brasília, estou mudando para o Recife, estou estranhando tudo. Veja, qual é o problema? Agora, vai eu, no meio da aula, dar um esporro, como a gente diz, na menina, a menina vivendo. Aí essa menina ficou tão amiga minha que às vezes eu estava parado no corredor, assim, ele se lembra Aí ela chegava assim por detrás de mim, dá um abraço assim, mas não na maior, porque foi o primeiro professor que chegou aqui e chegou perto de mim e entendeu o que eu estou dizendo. Aí ela só tirava nota alta depois e tudo. Né? Mas essas coisas que são importantes, a sensibilidade, outra também que tinha a mãe que estava muito doente e ia para a aula e angustiada. Eu notei que ela estava muito angustiada. Eu vou contar 3 episódios desses para vocês gravarem. Aí ela disse a mim, vem cá, por que você está aqui desse jeito, tão agoniada? Ela disse, não, porque a mamãe está no hospital, morre, não morre. Eu disse, e o que é que você está fazendo aqui? Ela fez, não, estou ensinando. E o que é que você está fazendo aqui? Passa embora, a cuidar da sua mãe. Aí ela foi cuidar da mãe dela. Aí a mãe dela morreu. Aí 2, 3 anos depois eu me encontrei com ela naquelas salas. Ela estava lá, aí ela me viu, eu digo, tá lembrada de mim? Ela fez, claro que estou. Aí eu chego a ficar arrepiada. Ela começou a chorar, porque eu também, né? E a outra coisa que eu fazia muito, quando eu tinha oportunidade, as meninas que ficavam grávidas, certo?
elas tinham uma história, né, que era um pouco enrolada, quem é professor aqui sabe, de copiar da internet, de fazer aquelas coisas todas. Aí eu dizia, eu não quero saber de internet, não quero saber de nada, nem quero que vocês façam prova. Agora veja o seguinte, quando vocês estiverem no 7º mês de gravidez, eu sou pai, eu sei o que é esse negócio de gravidez, eu acompanho, porque eu cuidava dos meus filhos, eu tirava meus filhos do berço, dava para a mãe, entendeu? Eu tenho uma relação fantástica com o meu menino. Então, vocês fazem o seguinte, quando estiver no 7º mês, quando não puder mais, a barriga estiver muito grande, vocês me avisam, eu dispenso vocês vão para casa, fica esperando, né, que a maternidade chegue, porque é muito mais importante do que assistir a aula de história do Alves Cabral, essa coisa toda, é vocês serem mãe. A humanidade vai ficar... Pronto, aí teve umas 4, assim, aí teve uma até que teve gêmeos. E essa menina ligou para mim, e tudo assim, batalhadora, né? Aquela menina que estudava de tarde porque trabalhava de manhã. Então, isso daí faz com que o aluno ele tenha muito mais apego do que você diz, olha, me faça um trabalho sobre o renascimento de 10 páginas, coisa e tal, coisa e tal. O cara vai ficar com a raiva de você, entendeu? E não vai aprender nada, vai copiar. Aí pronto. Então, isso aí que cria essa popularidade que eles estão dizendo que eu tenho, é muito resultado da ação. Veja, é da ação, não é da conversa, não é populismo, não. Isso aí é você dizer. Eu passava essas meninas com média 7. Eu dizia, bem, o acordo é esse: 7, 7, certo? Certo. Vamos colocar na sala de aula? Vamos. O que é que vocês acham desse acordo que eu fiz com as meninas? Aí o pessoal, cara, pronto. Aí não é ótimo, porque você fica satisfeito, elas ficam satisfeitas, com certeza elas não esquecerão de mim nunca. E de vez em quando eu me encontro com o filhozinho, ele diz, isso é aquele professor que eu disse a você aqui. É assim mesmo. Pois é isso. Até outra oportunidade, né? Obrigado, professor, pelas questões. E para a galera que está assistindo a gente, não, ouvindo no caso, né? Para a galera que está ouvindo a gente, fiquem ligados, logo mais vai chegar mais um episódio do seu agregador favorito. E lembrando que a gente vai estar com esse episódio disponível no YouTube, no Instagram, no Spotify e também no Amazon Music. Então sigam a gente, @Miragens de História, nossas redes sociais. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigada a todos. Um abraço para todo mundo e tudo de bom.